Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Vai deixando aquele likezão. O Jamed fica perguntando quem ele é. Que tipo de ser sou eu? Na sua frente só vai vendo os orcs comendo um pedaço de carne que foi doado para eles de uma forma não convencional. Se pergunta se é o mesmo que esses caras. Olhos vermelhos. Aqueles com olhos vermelhos comem cadáveres para saciar sua fome. Ele também tem a mesma fome que todo mundo. Se ele comer isso, a sua fome pode acabar desaparecendo. E em breve vai se tornar como ele. Esse instinto selvagem não pode ser domesticado. Mas uma voz na sua cabeça manda ele não comer isso. E aparece uma sombra falando para ele não comer de novo. Não sabe o que é isso e não sabe a quem pertence. Parece que ele tem algum tipo de expectativa em relação a mim. Não quer abandonar aqueles olhos cheios de expectativa. Está com náuseas, não ia comer esse tipo de porcaria. Fome ou algo assim, ele podia aguentar. Não vai deixar se consumir pela selvageria como todo mundo deixou. Mas nessa hora, outro Troll aparece, falando que ele é um deles também, e a partir de hoje vai ser um irmão deles também. Ele sabe o que significa ser um irmão da tribo Caninos de Pedra. O Jamed fala que sim, isso significa que você é um eterno companheiro e aliado. O Troll fala que é isso mesmo. Você vai governar os Caninos de Pedra junto com seus irmãos. Mas o Jamed fala que não. Isso é um absurdo. Estranho que nunca se conheceram. Deveriam ser seus irmãos. O Troll fala que resistir é inútil. Já foi decidido pela tribo. A partir desse momento, ele vai compartilhar a maldição da Irmandade. O Jamed tentou recusar, mas mesmo assim, a dedada foi mais forte. Achou uma loucura. E porque ninguém fez nada? Começou a pedir ajuda, mas os outros Trolls cagaram pra ele. No meio daqueles Trolls, ele foi vendo mais uma vez aqueles olhos amarelos. E o Prota apenas dizendo que eles não eram seu irmão. Seus irmãos são aqueles que você escolhe. É aquilo que você faz pelo caminho. Tamo achando irmão, tamo achando irmão. E a sombra também vai desaparecendo após aquela dedada forte. Ele fica cercado por uma névoa escura e não sabe quem é aquela pessoa e por que ele estava sendo observado. Percebe que todo mundo estava fazendo um ritual depois daquilo. Esse lugar era o santuário do Deus primordial. Um sacrifício ia ser oferecido. Precisavam abrir o caminho. Mas quando Jamed percebeu o que era o sacrifício, era a sua mãe. Começou a pedir para esperar e parar com aquilo. Não podia servir a sua mãe. Eles apenas desprezam nossa selvageria com desdém. Não importa o que eles façam, o Deus não vai fazer nada. Mas o Deus apareceu e mandou ele ficar paradinho. O seu poder vinha da gente, então precisava inclinar sua cabeça diante do patrão de todo mundo. O Jamed ficou de joelho e não conseguia se mexer. Um poder esmagador que não podia ser desafiado. Não importava o quanto ele resistia, seus joelhos se dobraram sozinhos. Não pode dizer nada e não podia fazer nada. E ainda assim, porque em um lugar como esse, de repente, sentiu um cheiro familiar que ele conhecia. Começou a aparecer num campo todo florido, no túmulo da sua mãe. E a sombra mais uma vez estava lá lhe mostrando o caminho. E o Jamed perguntando quem era ele, quem era aquela sombra. E o Prota só mostrou para ele e desapareceu. No mesmo momento, uma rajada de vento forte veio, junto com o Tancred lá em cima, voando mostrando os céus. Um ser supremo tão exaltado que nunca poderia atingir o nível dela. Não importava o quanto tempo da sua vida ele passasse perseguindo aquele dragão. Uma criatura magnífica com uma própria violência avassaladora. Ficou puto falando que era uma droga. Ele não era nada além de um selvagem e um mero troll. Ele não pode voar, ele não tem asas, então não pode voar nem reivindicar os céus como ela. Ele nunca vai poder dominar o mundo. São seres humildes destinados a rastejar pelo chão. Foi quando a sombra voltou de novo e pegou na sua mão. E o Jamed perguntando para onde ele seria arrastado dessa vez. Foi quando ele viu aquela paisagem vasta, a terra e os rios e inúmeras vidas nesse mundo.
É isso, até a grande Tancredi, ela tinha um céu, mas nunca poderia possuir o verdadeiro mundo. E o Prota chamando ele, dizendo que a terra nunca é menor que o céu, meu parceiro. E o Jamed percebeu que era verdade. Ele era um troll, ele era um canino de pedra. É ele quem compreenderá os mistérios da criação e as verdadeiras estrelas. Pensar que ele assistiu os dias em que ele vagava em medo. Snowman, ele foi ridículo, ele é perfeitamente capaz de crescer sozinho. Só agora ele sabe quem ele é. Ele é o Jamed, aquele que um dia vai se tornar o rei desta terra. Do lado do Prota, todo mundo tá feliz. O Snowman derrotou até mesmo o Daburg, mas parece que a sorte dele terminou. No fim, o boneco de neve também comete erros. Ele estava em perigo. O que ele poderia fazer? Como ele cometeu um erro naquele local? Todo mundo falando que graças à escolha errada dele, o espadachim perdeu um braço. Mesmo se chorar, o braço não vai voltar de novo. Agora ele precisava fazer sua próxima escolha, boneco de neve. E o espadachim com raiva, perguntando por quê? Por que fez isso com ele? E o Prota chorando, falando desculpa, pô, não foi de propósito. Mas o espadachim tava puto, dizendo que ele deveria ter feito a escolha certa. Ele não deveria ter me virado para esse lado. Moleque idiota. Ele estava desaparecendo. Todas as emoções estavam se esvaziando. O que ele poderia fazer? Dessa vez era a maga do boneco de neve que estava em apuros. Ele precisava fazer uma escolha que iria determinar o destino deles agora mesmo. Todo mundo com raiva porque ele não era assim. Dessa vez a maga perdeu um olho. Além disso, ele não conseguiu prevenir que ela desaparecesse. E o Prota negando que a culpa é dele. Mas os deuses continuam falando que ele tá inventando desculpa. Mas é ele que tá tomando as decisões. Vão perguntar pra peça dele se ela pensa assim também. A maguinha fica puta falando que é tudo culpa sua. Me observar daí de cima faz ele ficar superior a ela. Achou mesmo que poderia controlar a sua peça. E o Prota sem saber, porque algo assim que nunca aconteceu está acontecendo agora. Ele não precisava de mais nada. Enquanto estivesse com esse jogo e seus amigos, isso era o suficiente, isso era tudo. E os deuses falam que agora não é hora de ficar parado, boneco de neve. Olha tuas outras peças, Gang Seo estava em perigo. E aí, o que você vai fazer? Vai morrer? Se tu falhar já era. Precisava fazer uma escolha. As vozes continuam cada vez mais altas. E o Prota só pedindo pra parar porque tem tanto barulho no seu ouvido. E o pessoal falando que não estão fazendo barulho nenhum. Era ele que estava ficando louco. Mas percebe que atrás dele vai aparecendo um pequeno buraco negro, com um som saindo, mas ele não entende o que o som tá falando. O Jamed diz que finalmente ele olhou para trás e esteve batendo aqui já faz bastante tempo. Manda parar com essa baboseira e aparecer. Boneco de neve. Os deuses ficam perguntando por que ele está encarando o vazio tão intensamente. Mas o Prota fala que tinha alguma coisa aqui. Mas eles ficam dizendo que não viram nada. Ele está ficando maluco por conta dos erros. Manda parar de falar coisas estranhas e se sentar novamente. Ele planeja continuar jogando com seus amigos. Não é isso. O Prota fala que sim, isso mesmo. Ele quer continuar jogando com seus amigos para sempre. Era isso que ele queria. Ele queria lançar o dado e mover as peças. Bem ali, naquele jogo de tabuleiro, fazendo o seu melhor pela vida de cada peça que ele já moveu. Mas começa a lembrar da peça perguntando se ele queria controlar a vida dos outros. Mas não pode ser verdade. Ele estava apenas viciado no prazer de controlar alguém. Por isso ele continuou jogando esse jogo. Fala que não era isso. Ele não estava jogando por prazer. Ele estava errado. Isso foi algo que acabou saindo daquela fenda. Mas os deuses perguntam o que ele está falando. Você não acredita na gente. Nós somos amigos. Você deveria acreditar em nós. Mas o Prota começou a dizer que precisava ir embora. Mas os deuses falaram que não. O boneco de neve falou que está saindo. Isso não era possível. Ele precisava jogar o dado de novo. Isso será decidido pelo dado também. Se ele vai poder sair ou não.
ou terá que ficar aqui pra sempre. O Prota fala que pra ele esse dado era o seu Deus, seu destino e sua vida. Ele sempre viveu pelo dado, afinal essa era a regra. Ele tira um e os deuses começam a rir da sua cara. Ele tirou o número 1 boneco de neve. O que ele ia fazer? Kang Seul não consegue sair da partida. Isso vai ser perfeito. Isso significa que ele pode jogar esse jogo para todo sempre. Então ele precisava aceitar esse resultado, o dado que lhe trouxe a morte. E os deuses que zombam dele com suas risadas. Afinal, essa é a regra desse tabuleiro. Mas nesse momento o dado começa a ficar mexendo. E o número vai mudando. Os deuses perguntam o que ele acha que tá fazendo. Ele tirou um, agora não quer seguir as regras. E o Prota negando, falando que não fez nada. Ele não mexeu no dado. E de novo, o dado vai se mexendo e continua. E os deuses ficando putos porque ele tava fazendo aquilo. E o Prota continua negando, dizendo que não foi ele. Nesse momento ele vai tirando um 20 no seu dado. E o Jamed perguntando do boneco de neve se ele vai ficar assim pra sempre. Ele é apenas uma entidade simples, então sabe o que fazer. Ele só usa a força bruta, mete um socão, dizendo que ele vai continuar apenas aqui jogando esse jogo, mesmo após ver o seu pesadelo. Tá maluco, meu parceiro? E o pessoal perguntando o que ele tá olhando. Volta pro jogo, seu maldito. Ele não vai seguir as regras. Ele disse que queria jogar com todo mundo. Ficar aqui e aproveitar o jogo para sempre era o seu destino. O Jamed fala que ele está pensando em coisas inúteis. Há momento em que você deve viver de forma simples. Ele também já falou isso. Fale as coisas que você tem para dizer a esses desgraçados. O Prota fala que não acha mais esse tipo de coisa divertido. Cansou. Eles podem continuar jogando esse joguinho estúpido sozinhos. Enquanto isso, na cabana do lado de fora, ele continua todo amarrado nas correntes. A Karen fica perguntando se tá tudo bem. A Mireille fala que ainda não sabe, até agora não aconteceu nada. A Karen diz que o seu mestre está deitado como se estivesse morto. A Mireille fala que sim, é um dispositivo de morte falsa, então praticamente é a mesma coisa de morrer. Sabe que ela tá preocupada, mas ela deve confiar no seu mestre e ficar esperando. O Prota começa a ser consumido por várias sombras negras e seu corpo começa a ficar se debatendo. A Karen pergunta o que é isso, ele está piorando. O que diabo está acontecendo lá dentro? A Mireille fala que superar suas memórias não é tão fácil quanto eles pensam. Ele está sendo engolido pelas sombras. Já falou antes, eles precisam ficar confiando no seu mestre. O Karuna fala que isso é irresponsável. Ele tem uma pergunta. Realmente, não existe nenhuma outra forma de ajudar o seu mestre no pesadelo que está acontecendo. A Mireille fala que não foi por acaso que mandou apenas uma pessoa com o mestre. Não sabe quais são os possíveis efeitos colaterais se mais pessoas entrar e não tem mais sedativos para diminuir a dor. O Karuna diz que nem importa, apenas fala o que ele deveria fazer lá dentro. A Karen fica dizendo que ele não vai sozinho, não, ele vai junto. Ele está planejando mais uma vez deixar ela para trás de novo. A Mireille fala que tá tudo bem, vai enviar os dois até o seu mestre. Só para avisar, isso vai doer pra caramba. E após aguentar dois, acabarão em um espaço completamente escuro. Encontrem seu mestre e corram para a saída. Pesadelos instintivamente veem intrusos como estranhos, então não espere uma recepção amigável. A Karen manda parar de besteira e só manda logo antes que o mestre morra. A Mireille nem perde tempo, já aperta no botão. Diz que os mestres são parecidos com suas invocações. Fala que agora no final só sobrou ela. O caminho que um dia desejaram trilhar juntos agora foi confiado a ele Sodin. E pra ser honesta, está até com inveja. E os caçadores de bruxas no meio da floresta chegando cada vez mais perto. Fala que esse era o sonho que ela sempre quis alcançar. Então planeja assistir tudo até o seu final. Lá dentro os deuses falam que o Snowman rodou o dado. Isso quer dizer que ele não vai respeitar as regras mais uma vez. O mundo é completo porque existem regras. Se as regras sumirem, o mundo seria envolto em caos. E crianças mais que quebram as regras devem ser punidas. O Prota já vai sendo pego mais uma vez pelo pescoço. Tudo faz ele se lembrar de quando foi a primeira vez que foi capturado a si mesmo. É a mesma dor de quando os deuses lhe expulsaram. Então era isso. A marca em volta do seu pescoço era por causa dessa coisa. O Jamed fala que é por causa daquela maldita regra de novo. Regras são assim, não passam de promessas feitas por covardes.
Primeiro precisavam se livrar dessa corrente irritante, e os deuses mandando tirar a mão disso aí, mas o Jamed usa anabolizante e quebra facilmente. Os deuses ficam surpresos pensando que ele não ia conseguir quebrar aquilo. O Prota fala que ele e o Jamed vai se tornar um deus. O Jamed fala que sim, agora ele é digno de acompanhá-lo na sua jornada para se tornar o rei da criação. Manda considerar isso uma honra. Prota fala que isso é ridículo, só estão lhe usando para sua própria ascensão. Independente de qual seja o caso, os objetivos dos dois se alinham. E os deuses perguntando para onde eles vão. Depois de serem associados com um mero humano, ele ousa ficar insultando assim. Onde caralhos eles acham que vão indo? Manda ficar aqui pra sempre com eles, Snowman. Começa a virar um bicho todo deformado. Mas o Jamed começa a parar eles com um soco, dizendo que precisam sair daqui rapidamente. Eles estavam tentando escapar, mas os bichos continuavam seguindo. O Jamed pergunta que memória é essa, e o Prota fala que não tem nem tempo. Eles precisavam liderar o caminho para poder fugir do local. Quando eles olham para a esquerda já tinha mais um monstro feião. E o Jamed falando que merda, hein? Esses bichos estão se acumulando rápido demais. E os deuses continuam falando que eles ousaram perturbar isso e estão fugindo. A única punição por esse pecado é ser preso na escuridão eterna. E o Prota só pensando que tem muitos. Nesse ritmo vão ser alcançados. E o Jamed manda ele se controlar, pô. Pare de pensar demais e se concentre em encontrar a saída. Esse lugar está sob seu controle. Eles são apenas manifestações das suas lembranças. Prota fala que é verdade. Se deixar isso consumir, ele acabou. Então, imagine o oposto, o mais vívido possível. Imaginar escapando desse pesadelo infernal. Consegue o seu Green Hell, que avança no escuro, e dá para o Jamed o Orgulho imenso, um porquinho de fogo. Os dois começam a fugir na velocidade da luz, e os deuses falam que estão escapando, não podiam deixar isso acontecer. O Prota pensando que tá dando certo, o próximo caminho era um arco-íris. A velocidade de movimento fica aumentada, e os deuses falam que ele fugiu, escaparam, não podia deixar isso acontecer. Eles quebraram as regras, precisavam lembrá-los do que acontece com quem rejeita as regras. O jogo acabou, começa a fazer uma grande bolotona de fogo, e o Jamed falando que não queria ser torrado, agora ferrou. Quando ele imaginou o modo de transporte lendário do caminho arco-íris, que é um poder das suas peças, ele se manifestou, porque esse lugar existe na sua imaginação. Então, talvez consiga usar o poder daquilo também, algo que nunca usou e nem pensou em imaginar antes. Uma ilusão técnica suprema, tudo é congelado. Esse poder era algo que ele nunca pensou em usar antes. A sua peça é o poder daquela peça que ele tinha. E acabou.